Oi meninas, tudo bom? Então, vamos começar com a nossa aula, né, como prometido. Então, fiquei de enviar para vocês um vídeo explicando a nossa primeira parte do conteúdo, que é a introdução à ciência política. E é legal, né, eu falo política e os alunos começam assim, decepção. E aí já começam a falar sobre o que eles pensam a respeito de política, e isso normalmente vai se reduzir a uma parte da política, que é a representação. Ai, política! Ai, aqueles políticos, aqueles deputados, ai, eu mito Bolsonaro! E aí vem o outro, Lula livre! E aí já dá uma confusão, já dá uma briga na aula. Embora isso também faça parte, né, a representação política ela é uma parte importante do conceito de política, mas ela é uma parte da política. A política ela é presente no teu cotidiano. Todo o teu dia a dia ele é recheado de relações políticas. A ciência política, que é a área que a gente vai estudar com ênfase esse ano, ela vai ser a área das ciências sociais, cujo foco é trabalhar todo o conjunto de relações políticas. Para a gente entender o que é isso, a gente tem que, então, fazer uma definição de política. Então, vamos à definição weberiana, né? Como vocês sabem, a gente ama o Weber. Não, da turma 32. Ai, coitadinho, que horror. Mas o Max Weber, que nós já estudamos bastante, né? Já vimos ali nos exercícios de revisão alguma coisa também. E essa definição de política ela é dada pelo Weber como um conjunto de relações de poder e autoridade entre partes diferentes. O que significa isso? Né? O conjunto de relações de poder é a base da política. Para isso a gente tem que entender, então, o que é poder. O poder, então, ele faz parte do nosso cotidiano. Daqui a pouco eu vou impor o meu poder sobre alguém. O poder, então, ele é uma parte do cotidiano que faz parte da ciência política. E o que é poder? Nada mais é do que a capacidade de impor a vontade sobre a vontade dos outros. Algumas pessoas vão ter, nesse caso, mais poder do que outras. Algumas instituições vão ter poder sobre os indivíduos. Por exemplo, eu sou uma pessoa poderosa. Por quê? Porque eu sou mãe. Bem, animal. O que foi? Vai-te embora agora. Quer? Quero, deixei. Não peguei pra mim. Vai. Por favor. Me dá minha água, então. As relações parentais são relações de poder, na medida em que a minha filha vai querer fazer as coisas que ela quer e eu vou dizer que não. Vocês já devem ter passado por isso, né? Por exemplo, mãe, eu quero ir num show, eu quero ir numa festa, eu quero sair, eu quero ir no cinema. E aí tu vai dar todas as razões pra tua mãe e ela vai dizer não, porque eu não quero. Porque ela tem poder. Eu sou mãe, tenho poder. Sou professora, tenho poder porque eu imponho a minha vontade sobre a de vocês, alunos. Mas eu não posso fazer tudo que eu quero. Por exemplo, eu poderia e tenho vontade eventualmente de matar algumas pessoas. Não posso fazer isso por quê? Porque eu vou presa. Porque a minha vontade ela está sujeita a uma vontade superior, a um poder superior que é imposto sobre mim, que é o poder do Estado, o poder das leis. Então, toda vez que a gente fala em poder, a gente vai estar falando tanto de relações do tipo micro, imaginem aquele quadro que eu desenho, né? Micro. Que são relações pessoais, relações parentais, familiares, relações institucionais a nível pessoal, como, por exemplo, professor-aluno, professor e direção, né? Eu estou sujeita, por exemplo, à vontade da diretora. I love you. Mentira. Eu estou sujeito à vontade, né, das esferas que são superiores à minha, como, por exemplo, a SEDUC, as instituições que regem a minha prática em sala de aula. Eu estou sujeita a outras vontades que não exclusivamente a minha, portanto não é uma vontade livre, portanto não é poder.
já que eu não posso impor a minha vontade sobre a todo momento, né? Porque essa vontade ela está sujeita a determinações que são maiores do que ela. E a gente vai ter as relações do tipo macro, que vão ser as relações de poder que são fáceis de definir, as relações entre Estado, como eu já mencionei, as leis. Eu não posso fazer tudo que eu quero, porque senão eu vou presa. Eu não posso fazer tudo que eu quero, porque eu vou ter punições. As relações institucionais, eu não posso ir dar aula de maiô, de biquíni, vestida do jeito que eu quiser. Vocês não podem ir à aula, meninas e meninos, vestidos do jeito que vocês quiserem, por mais que esteja 50 graus e dê vontade de ficar com uma roupa bem curtinha. Por quê? Porque a gente está sujeito às normas de uma instituição. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A nossa vontade, portanto, ela é limitada pelas instituições, né? E o nosso poder, nesse caso, também é limitado. Além disso, existem determinados poderes dentro da sociedade, como, por exemplo, o poder o poder que a gente vê do dinheiro, né? O poder financeiro é o mais evidente. Se eu tenho dinheiro, eu tenho mais poder. Eu posso fazer mais coisas, né? A capacidade que tu tem ao ter dinheiro é muito maior do que a capacidade de quem é pobre. Por exemplo, eu posso ir no mercado e não me preocupar com o preço das coisas se eu sei que eu tenho condições de pagar tudo. Por outro lado, se o meu dinheiro é limitado, né, eu tenho que olhar o precinho das coisas para ver quanto é que custa, quanto é que não custa. Além disso, né, além do mercado, né, o dinheiro ele é algo que é muito fácil, ele é muito evidente da gente identificar enquanto poder, porque a gente sabe, né, o que a gente pode e o que a gente não pode, conforme a quantidade de recursos da nossa família. Além do poder financeiro, né, que outros poderes existem que são relações macrosociais, né, ou seja, relações que são abrangentes dentro de uma sociedade e que impõem-se sobre a gente. Lá no primeiro ano, que vocês não foram meus alunos, a gente estuda um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele justamente trata com a questão dos chamados poderes simbólicos, né, que são poderes não tão evidentes dentro de uma sociedade. O primeiro ele é justamente, né, o capital financeiro da tua família, o quanto os recursos familiares eles vão definir a vida de uma pessoa. Por exemplo, se a minha família tem mais condições, eu vou ter uma vida mais fácil do que uma família que tem mais privações financeiras, né, como a gente já falou do poder financeiro. O segundo poder, o segundo conjunto de poderes, né, de capitais, segundo Bourdieu, são os contatos, a rede de contatos que a gente tem. A rede de contatos é o famoso QI, né? É bem mais fácil tu conseguir um estágio, tu conseguir um emprego, quando tu tem alguém que vai te indicar, quando tu tem um conjunto de relações dentro da tua família ou dentro dos teus amigos, dos teus conhecidos, que podem indicar vocês a uma posição melhor, né? Então, às vezes, independente do quanto tu tem talento, vale a indicação. Vocês acham que é mais fácil, por exemplo, chegar ao cargo de CEO, né, mais alto, de diretor de uma empresa multinacional? É mais fácil para mim, que sou uma qualquer, ou pro cara que é filho do dono da empresa? Né? À toa que, eu comecei como office boy na empresa, mas meu pai é o dono, me deu a oportunidade de ser office boy e eu fui progredindo na carreira. E agora eu sou CEO, né? Eu venci pelos meus méritos. Que lindo, né? Esse é o discursinho da meritocracia. Aliás, vários dos discursos dominantes dentro de uma sociedade são discursos do poder, dos poderes dominantes, né? Falando plural. A gente tem também outros poderes, por exemplo, o patriarcado, que é um conjunto de relações que vai ter a predominância masculina dentro da sociedade, ou seja, eu enquanto mulher eu tenho que provar o meu valor muito mais do que se eu fosse um homem. Eu preciso fazer muito mais para ser respeitada, porque a gente tem uma sociedade que ela é focada no masculino. Então, para as mulheres é mais difícil. Isso é um tipo de poder. A gente tem as questões étnico-raciais também,
que são poderes dentro de uma sociedade, né, que define o status de poder que tu pode ocupar dentro de uma sociedade. Então, enquanto a gente fala de poder, a gente está falando de uma série de coisas que são muito presentes no nosso cotidiano, para além do representante político, para além do teu deputado, para além do teu presidente. Aliás, falando em presidente e deputado, né, o nosso segundo item é a autoridade, né, já que política é um conjunto de relações de poder e autoridade entre partes diferentes. A autoridade é quando eu reconheço a legitimidade do poder. Por exemplo, eu reconheço, embora eu não tenha votado no candidato XYZ, eu reconheço que foram eleições legítimas e que, portanto, dentro de uma democracia, ele tem o direito de ser o presidente porque foi legitimamente escolhido. Ou mais, eu reconheço, por exemplo, o direito divino da minha rainha, né? Sou inglesa, rainha da Inglaterra, ela tem o direito de ser rainha e eu reconheço a autoridade dela enquanto rainha, por mais que ela seja mais uma figura decorativa. Então, quando a gente está falando sobre conjunto de relações de poder e autoridade entre partes diferentes, portanto política, né, a gente vai justamente entender que quanto esses poderes vão fazer parte do nosso cotidiano. Um exemplo, atualmente a gente vê uma espécie de guerra de discursos ideológicos entre o Estado, entre a equipe do governo do Brasil, né, e a Rede Globo. A imprensa, que no caso é representada pela Globo nesse momento, nesse exemplo, ela muitas vezes ela é considerada como o quarto poder, além dos poderes executivo, legislativo e tal, justamente pelo poder que ela tem de influenciar, né? Lembro que ano passado estudamos indústria cultural, então existe uma grande influência e um grande poder por parte da mídia em determinar, né, os espaços que as pessoas podem usar e as opiniões das pessoas, formar opiniões. Então, em democracias, a mídia ela tem um grande poder dentro da sociedade, né? As mídias vão ter grande poder. Os poderes, então, eles estão muito no nosso dia a dia. Então, quando eu digo, eu não gosto de política, né? Tu quer ser mandado a vida inteira, tu não quer ter poder, tu tá se eximindo da capacidade de tomar alguma decisão, qualquer que seja, né? E essas decisões podem ser, vamos comprar uma pizza e escolher o sabor. Aqui em casa quem escolhe sou eu, né? Como eu falei, eu tenho poder. O gato aqui atrapalhando. Então, as relações de poder fazem parte da ciência política e é basicamente isso que a gente vai estudar ao longo desse ano, né? O estudo das relações de poder, principalmente durante uma boa parte do ano na sua instituição política mais evidente, que é o Estado, que é a nossa última definição de hoje, né? Estado. O que é o Estado? O Estado do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Não. Isso é um órgão administrativo, tanto que o nome, né, dos estados no Brasil são unidades federativas, né? É um órgão administrativo da União Federal, que vai ter uma autonomia limitada, sujeita à autoridade do governo federal. Mas Estado, enquanto instituição política complexa, que é a instituição política que, como eu disse, né, nós vamos estudar por um bom período, né, vamos trabalhar bastante com a teoria do Estado, nada mais é do que a organização de um sistema político cuja legitimidade ela vai ser reconhecida pela maior parte, né, ou pela ampla maioria dos seus indivíduos, das pessoas sujeitas àquela autoridade, e uma das características principais dos estados legítimos, lógico que a gente não está falando de ditaduras, a legitimidade das ditaduras e dos estados ditatoriais, ela é questionável. Então, uma organização de um sistema político cuja legitimidade ela é reconhecida e ela retém o monopólio do uso legítimo da violência, ou seja, do aparato coercitivo. Lembra lá do Durkheim, coerção? Aparato coercitivo são as forças de coerção, seja a lei,
seja as polícias, seja aquilo que mantém as pessoas sob o domínio, sob o poder daquele Estado, né? Sujeitas ao poder daquele Estado. Então, essa definição básica, também weberiana, de Estado, é aquela que nós vamos trabalhar principalmente esse ano. Mas, né, foco principal desse primeiro bloco de conteúdos, política, poder, autoridade, né, só para saber o que é Estado mesmo. Mais adiante a gente vai ver, então, teoria do Estado, e vamos continuar também com a parte de poder e outras coisas mais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, basicamente. Normalmente na aula é mais legal, porque tem uma interação. Mas, enfim, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês chamem no probleminha que estamos aí, né? É isso. Até mais. Tchau, tchau.